Bom dia! Bom dia para nossa live de toda terça-feira. Bom dia, gente. Bom dia, bom dia. Olha que coisa boa. Nossa live, né? De toda terça. Quero ver quem colocou, a gente combinou, né? Quero ver quem colocou despertar para estar aqui hoje. Que coisa boa, gente, ter vocês aqui. A gente... Bom dia, ó, meu amigo Kesley, que coisa boa, que honra. Olha ali. Hoje vai ser uma live muito legal. A gente tá trabalhando, né, alguns pontos bem importantes sobre a nossa mentalidade, sobre a nossa prosperidade. E quando eu coloquei uma votação ali, né, nos stories na semana passada, a maioria de vocês votou que a maior dificuldade é essa questão de mentalidade, porque a gente sabe, né, gente, que parece clichê falar, é o que eu sempre falo, assim, parece simples, parece clichê, parece, ai, de novo isso, só que é isso que a gente precisa falar, é isso que a gente precisa escutar, é isso que a gente precisa trabalhar diariamente na nossa vida. Gil, bom dia! Bom dia, Anabel! Ô, coisa boa ter vocês aqui, gente! Né? Então, o que é muito importante isso, assim, porque é que nem andar de bicicleta, né? Elis! É que nem andar de bicicleta. Vocês lembram que para andar de bicicleta é o quê? Treino, treino e treino, não é isso? Quando a gente aprende a andar. Hoje eu fui mais esperta, porque semana passada eu não peguei o controle do ar, eu quase morri de calor aqui. Ai, pronto. E Neuzinha, bom dia. E aí, gente, é que nem andar de bicicleta, que nem eu tava falando, né? Que é o quê? Treino, treino e treino. Não tem como ser diferente. Deni, bom dia. Bom dia, Naya. Então, acontece que parece cansativo. Parece clichê, parece que a gente pensa assim, ai meu Deus, de novo falar sobre isso, sim, de novo e de novo e de novo, que nem andar de bicicleta, até a gente ficar craque e conseguir pedalar sem segurar as mãos, sabe? Mais ou menos isso, que é isso que a gente precisa que aconteça. Porque, Carolzinha, bom dia, meu amor. Então, falar de mentalidade próspera, falar sobre todos esses processos que a gente precisa vivenciar, que a gente precisa potencializar, que a gente precisa fazer no nosso dia a dia, é algo que a gente tem, é que nem tomar água, né? Todos os dias a gente precisa fortalecer esse pensamento. Então, na votação que a gente colocou nas enquetes, essa questão de mentalidade próspera foi algo que veio, o item mais votado. Eu falei, então ok, vamos manter as lives nesta linha, que eu realmente, é uma coisa que eu gosto muito. E por que eu gosto muito? Ah, Mel, tu gosta porque tu já tem... Não, eu gosto porque eu fortaleço todos os dias, né? Eu gosto porque quando eu me preparo para trazer para vocês a live, eu também me fortaleço, eu também aprendo, eu também vou me alimentando desse processo. Neuzinha, bom dia de novo, né? Então, gente, o que eu quero trazer para vocês? A gente falar hoje sobre, dentro, né, dessa mentalidade próspera, dentro da prosperidade, tem algo que se fala muito, mas que muitas vezes a gente não percebe que está dentro desse limbo, né? E é a questão do vitimismo. Talvez a gente pense, eu não sou vítima, eu não odeio pessoas vitimistas. Gente, a gente é vítima todos os dias na nossa vida. Nós validamos esse vitimismo todos os dias na nossa vida. Nós validamos isso quando a gente fica chateado porque alguém não fez algo que a gente gostaria. A gente entra nesse limbo quando a gente fica chateado com alguém que tinha que nos ajudar e não nos ajudou. Quando a gente fica chateado, quando a gente coloca as metas que tinha para fazer no dia e passou o dia inteiro com tempo e não fez. Então, nesse processo... Bom dia, Dani! Então, achei o chinelinho ali. Então, gente, nós passamos pelos processos vitimistas
todos os dias. Quantos de vocês já falaram, não, eu odeio pessoa vitimista? Só que a gente é todo dia. Todos os dias a gente precisa pensar e lutar contra esse processo, porque é muito mais fácil, é muito mais natural eu reclamar do outro. É ou não é? É muito mais natural o ser humano colocar a responsabilidade no colo do outro. E eu tô falando responsabilidade pequenininha, tá? É natural. Por quê? Por proteção. Eu não fiz, mas eu tenho uma justificativa de não ter feito. Eu não fiz, mas porque o fulano não me ajudou. Eu não fiz porque isso era o fulano que tinha que ter feito. Eu não fiz porque eu não tive tempo. Eu não fiz porque porque os astros não se alinharam. E aí, muitas vezes, a gente ainda coloca na conta do cara lá de cima, né? Ai, porque Deus não quis. Cara, o cara não aguenta mais as desculpas que a gente dá e coloca no colo dele. Por quê? Porque a gente faz isso todo dia. O vitimismo, ele acontece nos detalhes. O vitimismo, ele acontece nos detalhes. A vítima, ela é discreta quando ela assume o nosso papel, sabe? O vitimismo, ele é aquela coisinha que ele vem pegando, e quando a gente vê, a gente tá no limbo. Quer ver um exemplo? Por exemplo, aqui, ó. Isso, tudo que acontece na nossa vida, a culpa é nossa, ponto, né? Foram escolhas nossas, bem ou mal, consciente ou não, a gente sabia que era assim ou não, ok, mas foram decisões nossas em algum momento da nossa vida. Então, uma das coisas que acontece, por exemplo, eu convivi algum tempo, e talvez vocês também se identifiquem com isso, acabei convivendo algum tempo em ambientes onde saía jantar com algumas pessoas e o foco daquela janta era falar do outro. Sei lá, só um exemplo, tá? Vani, bom dia! O que acontece? Quando tu está junto, mesmo que tu... E eu não tô tirando a responsabilidade, tá? Mesmo que tu não concorde, tu faz. Mesmo que tu não goste, tu concorda. Mesmo que aquilo não seja verdade pra ti, eu quero ver alguém que sempre que alguém, que quem tiver ali, né, que os amigos ou as pessoas estiverem falando, vai levantar a mão e levantar uma bandeira contrária o tempo inteiro. Não vai. Vai concordar com o processo. Ambientes importam, diz a Dani. Exato. E falando em vitimização, mais do que nunca. Por quê? Porque quando tu tá num ambiente onde as pessoas têm esta mania, porque é uma mania falar do outro, né? É uma mania, é um costume. Às vezes as pessoas não têm, se tirar esse assunto, elas não têm o que conversar. Muitas vezes tem pessoas que, se tirar este assunto, por exemplo, hoje nós não vamos falar mal de outra pessoa. A pessoa não tem o que falar, gente. Vocês já repararam isso? E o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que torna-se um vício, como a Dani falou. Exato. E aí, naturalmente, tu tá naquela energia. E quando as pessoas falam dos outros, reparem, tudo que elas falam está vinculado à vitimização. Porque o outro conseguiu, eu não. Porque o outro fez algo e eu queria ter feito, não fiz. Falta conteúdo, é isso. Tem gente que, se tu estiver num ambiente e não falarem mal de alguém, não tem o que conversar. A pessoa não consegue nem desenvolver uma conversa. Por isso que eu falo, por que eu tô trazendo a vitimização como um pilar da prosperidade, tá? Porque dentro da prosperidade a gente tem vários pilares da mentalidade próspera. E um dos pilares é a vitimização. Por quê? Porque a vitimização, ela é um pilar que faz com que tu esteja afastado de um ambiente que vai te levar para a prosperidade. Tu tá num ambiente onde ou tu tem atitudes, ou tu tem características, ou tu tem pensamentos, ou tu tem que te levam a vincular com pessoas que não estão onde tu gostaria de estar.
Porque a vitimização, ela vai te afastar do teu processo de onde tu quer chegar. E ela é discreta. Ela é pequenininha, mas ela vai te afastando. Então, é natural que tu conviva com pessoas que têm esses processos também. E esses processos, talvez tu pense, tu nem se dê conta, porque eles são sutis. Mas tu tá cada vez mais longe do teu objetivo, mais longe de onde tu quer chegar, mais longe do que é prosperidade para ti. Então, quando a gente começa a falar de prosperidade, que é o que a gente vai falar, né, nessa série de lives, a prosperidade, ela é um guarda-chuva. Dentro dela são diversos pilares. E esse pilar de mentalidade tá muito vinculado a essa questão do vitimismo, que é algo que acontece no dia a dia da gente. É quando a gente diz assim, eu não fiz porque o meu marido não lavou a louça. Eu não fiz o que eu tinha que fazer porque eu tive que fazer alguma coisa pra minha mãe. Eu não fiz o que eu tinha que fazer quando. Então, tu tá sempre contando uma história pra ti de que tu não faz por culpa do outro, de forma inconsciente, entendeu? Porque o marido não lavou a louça, porque a mãe pediu favor, porque a vizinha pediu para ajudar, porque a colega de trabalho faltou e tu teve que substituir, porque o paciente desmarcou e avisou em cima da hora. E aí tu tá sempre colocando as tuas coisas por baixo do tapete, porque isso que acontece acaba sendo o ponto principal. O teu foco não vai para aquilo que tu tem que fazer. O teu foco não vai para aquilo que tu não tá conseguindo fazer. Por que eu não estou conseguindo fazer isso? O que está acontecendo que eu não... Ok, gente, essas coisas esses exemplos que eu trouxe vão acontecer na vida. E nem sempre que acontecem é vítima, não é isso que eu quero trazer, essa clareza. Vocês estão conseguindo pegar o contexto? Tá ficando claro para vocês? Eu não tô dizendo que não fazer algo um dia porque alguém pediu ajuda é vitimismo, não é isso. Eu quero trazer exemplos do nosso dia a dia e de como com a soma dos dias a gente vai fazendo esse tipo de coisa. Discretamente, disfarçadamente da gente mesmo, porque não é por opção. Não é por opção. A gente não percebe. Tá ficando claro para vocês? Tá. Porque para que não aconteça daqui a pouco de eu trazer um exemplo e vocês entenderem, então quer dizer que se eu não fizer isso eu sou vítima? Não, gente, é o contexto, é o somatório de ações, tá? Óbvio que vai acontecer um de outro que tu não vai dar conta. A Vani colocou o quê? Eu percebo que quando estou mais fragilizada eu faço isso de forma inconsciente. E isso, total inconsciente, Vani. Exatamente, não é ai, hoje eu quero. É inconsciente o processo. E é por isso que a gente tem uma frase que é uma frase do método Forfil. Ai, gente, quem é método Forfil aqui? Olha isso. Olha essa minha caneca. Gente, tem uma frase que a gente usa no método Forfil e que eu vou trazer agora pra quem tá aqui, que não é do método, mas faz muito contexto com o que a Vani trouxe pra gente. Que é o inconsciente protetivo. As gurias que são do método já cansaram de escutar isso. O inconsciente protetivo só rompe com o consciente ativo. O que isso significa? Bom dia, Sabre! O que isso significa? Que eu só vou conseguir mudar o meu processo quando de forma consciente eu pensar nele todos os dias. O meu consciente ativo é o que vai romper o meu processo inconsciente, a minha repetição de padrão. Porque essa repetição de padrão, ela é protetiva, gente. Ela é uma proteção. O que a Vani trouxe aqui, que foi muito... Olha que legal, ela falou. Eu percebo que quando estou mais fragilizada, eu faço isso de forma inconsciente. Claro! Por quê? Porque quando a gente está fragilizada, e eu, Vani, eu vou levantar a mão porque eu tô contigo nessa, a gente precisa de acolhimento. E muitas vezes, a forma inconsciente de a gente pedir acolhimento é trazendo falas vitimistas. E quando, gente, talvez vocês digam, ai, que horror essa palavra. Gente, todo mundo tem isso, tá? Vitimismo não é um bicho de 7 cabeças. Vitimismo não é uma coisa assim, oh, meu Deus, a pessoa é vitimista. Ui, que horror.
todo mundo é. Que fique bem claro, eu, vocês, todo mundo. O que é o nosso detalhe é com quanta intensidade eu deixo isso tomar conta da minha vida, tá? Então, não vamos aqui dizer que odeio pessoas vitimistas, que horror, porque todo mundo é, tá? Em algum momento da vida. E essa questão que a Vani trouxe, ela é muito real. Porque quando a gente está mais fragilizado emocionalmente, quando a gente está mais fragilizado por alguma relação profissional, seja qual for, a gente vai querer este acolhimento. E muitas vezes esse acolhimento, porque a gente não aprendeu a pedir, né? Muitas pessoas que eu conheço aqui, que estão aqui na live comigo, são mais ou menos da mesma faixa etária que eu. Então, vamos lá. Se tiver alguém fora dessa faixa etária, a gente me perdoe, mas 35 mais, né? Na grande maioria das vezes aqui, 30, 35 mais. Se eu tiver errada, me corrijam. Nós fomos criadas para não reclamar. Não fala, não reclama, engole o choro. É ou não é? A gente não foi, e tá tudo bem, gente, porque foi a forma de educação que a grande maioria das mães teve e para elas deu certo, porque era o que tinha e elas trouxeram isso pra gente e tá tudo bem. Mas eu quero trazer essa clareza aqui pra gente. A nossa geração, e assim, vitimismo é diferente de drama. É isso, Lari. Neuza, hoje já me toquei da minha vitimização. Todo mundo, Neuzinha. Bom dia, Aninha. Então, o que acontece? Se eu estiver errada nas faixas etárias aí, tá? Me corrijam, tá, queridinhas? Mas tô vendo aí que não temos ninguém de 18 anos aqui, pelo que eu vi, tá? Então, gente, olha que legal isso que eu quero trazer pra vocês, tá? Que esse processo de vitimização, ele é algo que a gente veio de certa forma de criação. Por quê? Vamos comigo, pensa aqui comigo, se faz sentido pra vocês. Gente, vamos lá. Uma coisa que é importante, né? Só abrindo um parênteses. O que eu estou trazendo, eu não quero que seja uma verdade absoluta pra vocês. O que eu estou trazendo, eu não quero que seja algo que vocês digam, meu Deus, é isso. Eu quero que traga clareza para que vocês tenham as decisões de vocês. Sim, Mel, isso fez sentido para mim. Ou, Mel, não tá fazendo sentido, eu preciso pensar um pouco mais nisso. Então, não assumam como verdade tudo que eu trago, porque essa é a minha verdade em cima do que eu vivi, do que eu estudei, Porque, gente, uma das coisas que eu honro muito, e quem é minha aluna sabe disso, eu honro muito o tempo que as pessoas despendem para me escutar, tá? Isso é uma das coisas que as minhas alunas sabem. Então, sempre que eu sei que alguém vai me escutar, eu me preparo para aquilo. Então, assim, não aceitem quem entrega qualquer coisa para vocês. Não comprem como verdade quem entrega qualquer coisa. Então, quando eu vou montar uma live que é algo que eu sei que eu vou estar levando para muitas pessoas, eu eu estudo sobre. Eu não abro aqui e falo qualquer coisa. Então, não tô dizendo que isso, eu só quero que vocês tenham clareza de que vocês não podem levar como verdade tudo que todo mundo fala, né? Ontem eu tava conversando com uma mentorada e ela me disse assim, nossa, Mel, tu me mostra que não é simples, não é fácil chegar lá. Eu falei, não. E quem acha que é simples e é fácil, não tá aqui comigo. Então, assim, é essa clareza que eu quero que vocês tragam quando eu falo de vitimização. Talvez faça sentido pra vocês, mas se não fizer, eu quero que vocês reflitam sobre. Combinado? Voltando aqui, gente. Volta. Fechando nosso parênteses. O que acontece? Na nossa cultura, na nossa educação, na nossa faixa etária, como eu falei, né, que é ali eu tô nos 40 e alguns mais, mas tem gente que tá nos 35 mais, tá por aí, né? Essa faixa etária, a gente foi criada nesse contexto de não reclama, não fala, tu tem que servir e tá tudo bem. Porém, quando a gente assume esta personalidade de servir, e muitas de nós foi para que área? Terapias, área da saúde, é ou não é?
porque despertou em nós deste cuidado. Eu tenho certeza que muitas aqui viveram isso. Eu, tá, com 6 anos de idade, cuidava de 2 irmãos, já era o cuidar, né? Já fui me trabalhando para o cuidar. Já cuidava, com 7 anos, cuidava da casa, fazia almoço. Hoje eu olho uma criança de 7 anos, eu penso, gente, como assim? Como assim? Então, o que eu quero trazer para vocês? A forma que a gente se descobriu, a forma que a gente se descobriu para pedir ajuda, a forma que a gente descobriu para dizer, eu preciso que alguém olhe para mim, a forma que a gente descobriu de dizer, eu preciso de um acolhimento, foi esta forma de reação vitimista. Vocês entendem por que a gente não pode demonizar o vitimismo? Meu Deus, eu odeio pessoa vítima. Todos nós somos um pouco vítimas. Por quê? Porque muitas vezes a gente aprendeu a pedir ajuda desta forma, a pedir um olhar dessa forma, a pedir um acolhimento desta forma. Neuzinha, eu trabalhei em casa de família com 7 até os 13. Neuzinha, me conta. Hoje, quando tu olha uma criança de 7 anos, tu não te apavora? Eu me apavoro, eu fico pensando, meu Deus. E eu lembro, gente, que olha só, eu tenho 2 irmãos que nasceram com uma diferença de 11 meses cada um. Então, eu tenho 4 anos de diferença do meu irmão do meio. Quando a minha mãe estava grávida, quando meu irmão nasceu, a minha mãe engravidou naquela quarentena. Então, vocês pensem que meus irmãos, eles são praticamente gêmeos, mas houve 2 gestações ali. Então, a minha mãe precisou sair trabalhar, porque meu pai viajava e eu ficava em casa, né, com eles. E nós fazíamos nessa faixa etária, tá? De 7, 9, nós fazíamos pastel de tarde. Sabe pastel? A gente montava o pastel e fritava pastel. 3 crianças fritando pastel. Hoje eu olho, eu fiz, meu Deus do céu, como que se fazia isso, né? Ou eu não consigo ver uma criança hoje de 9 anos fritando pastel, mas era a nossa realidade, né? Então, trazendo essa faixa etária, trazendo, né? A Lari, mas as crianças agora são diferentes. Na nossa época, cuidar do outro era tradição. Exato, isso. Por isso que eu digo que a gente trazer isso não tá errado. Foi o que a gente viveu. Foi o que era o que se fazia. A Dani e os anjos da guarda são fortes. São, né? Fico pensando. Então, o que é muito legal a gente pensar? A gente parar de demonizar o vitimismo. Vamos lá, gente. Não estou levantando bandeira. Não. Não estou dizendo, uau, então ser vítima é legal. Não. Vocês estão pegando o contexto? A gente tem que parar de demonizar o vitimismo e entender que, muitas vezes, o vitimismo é a busca por algo. Por um olhar, por um cuidado, por um pedido de ajuda. Cuidem quem pega isso de vocês quando vocês estiverem se posicionando dessa forma e sentam o pau. Cuidem quando vocês escutam as pessoas, né, na própria internet falando isso. Porque todo mundo tem. A diferença é quem tem clareza, que é o que a gente está fazendo aqui hoje. Hoje a gente não tá aqui para demonizar o vitimismo, a gente tá aqui para ter clareza do quanto ele interfere como um pilar dentro do nosso guarda-chuva da prosperidade, tá? Ele é um pilar que trava a prosperidade, por quê? Porque a gente, nesse momento, se a gente se cola nele e na forma que a gente aprendeu a usar ele, a gente não pede ajuda, né? A gente não olha para aquilo que tem que ser feito com clareza. Quem tem esse processo vitimismo sem consciência não vai estar em ambientes que vão te puxar para cima, porque ainda o teu processo inconsciente vai te colocar em ambientes que são mais vitimistas para que tu se sinta parte, tu pertença a isso sem perceber, entendeu? Sem se dar conta. Esse perceber estão nos detalhes. É tu sair, como eu falei pra vocês, é tu sair jantar com algumas pessoas, por exemplo, e escutar elas falarem mal de várias pessoas e não ter outro assunto.
Isso é um processo de quem tá num ambiente vitimista. O que a Dani botou? Vai vivendo no se Deus quiser. Vítimas não prosperam porque não fazem a sua parte. Exato. Essa questão, eu já falei aqui pra vocês, que chega a me arrepiar quando eu escuto assim, ai, mas não aconteceu porque Deus não quis, ai, não era pra ser. Cara, para com essa história de não era pra ser. A Vani, já deixei grupo de amigas por causa disso. Somos 2. Né? Gente, o que acontece? Essa história de não era pra ser, isso é uma desculpa que a gente dá para nossa falta de posicionamento. Claro que a gente não precisa ficar dando murro em ponta de faca uma vida toda, não é isso. Agora, tu tenta uma vez, não dá certo, tu tenta 2, não dá certo, tu tenta 3, não dá certo, ai, não era pra ser, deu. Cara, tem gente que tenta 5, 6, 7, 10 vezes. 20 vezes. Porque quando tu dá certo, quando tu fez até dar certo. Porque é que nem andar de bicicleta, repetição de padrão. Assim como a repetição de padrão pro ruim acontece, pro bom também. Ai, meu, mas eu tentei e não deu. Tenta de novo, e de novo, e de novo. Os coitadinhos. Coitado de Deus, tudo ele. É isso, tudo. Ah, porque Deus não quis. Acho que Deus deve pensar assim, mas meu filho, já te dei. Tudo que tu precisa eu já te dei. Que é tua vida. Acabou. Vai. Te mexe, faz. Só que por criação, por característica, por sobrevivência, nós aprendemos que ser vítima por isso que eu tô falando, vamos parar de demonizar o vitimismo, vamos entender a raiz dele. Porque pra gente sair de um lugar, a gente precisa entender como que a gente chegou lá, certo? Então não adianta eu chegar aqui pra vocês e falar, vocês têm que parar de ser vítimas, vocês têm que fazer o que tem que ser feito. Sim, mas antes disso, vocês precisam entender por que eu tô nesse lugar. Por que eu ainda tenho essas percepções? Por que eu ainda tenho essas atitudes? E é exatamente por isso. Porque nós fomos criados, né? As mulheres principalmente, com este olhar de não fala, não reclama, não te posiciona, não pode. E aí a gente aprendeu a pedir ajuda de outras formas, a gente aprendeu a pedir ajuda usando alguns recursos que são vitimistas. Então foi a forma que a gente descobriu de sobreviver. E é por isso que a gente pode olhar para isso, compreender isso e dizer, entendi onde está a raiz do meu processo vitimista. Isso significa que eu posso sair dele. Entendem a clareza? Tu ter clareza quando tu tá tendo alguma atitude que tu olha e tu fala, tô repetindo um padrão aqui. Opa, o que tá acontecendo? Porque senão tu entra num flow. E tu entra num flow que vai ser muito libertador pra ti. Sabe por quê? Porque nesse flow tu não é responsável por nada. Nesse flow nem culpa de nada é tua. Nesse flow as coisas não dão certo porque o universo conspirou pra não dar. Nesse flow as pessoas são ruins porque elas não fazem pra ti, elas não te ajudam. E esse flow faz com que tu vá alimentando a falsa sensação de que tu não dá certo porque nada que tu quer acontece, porque o universo não conspirou, porque as pessoas não te ajudaram. E isso única e exclusivamente é uma repetição de padrão que tu aprendeu pra fugir do contexto real. Então, não se chicoteiem em relação ao vitimismo, mas tragam clareza. Porque com clareza, uma vez eu escutei isso há muitos e muitos e muitos anos atrás. Logo que eu comecei na fisioterapia, gente, vai 18 anos atrás, tá? Eu fiz um trabalho de ergonomia numa empresa. E teve um senhor, ele era engenheiro do trabalho, e esse senhor gostou muito do nosso trabalho de ergonomia e meio que nos apadrinhou dentro da empresa, assim, para nos ajudar. A gente estava começando. E eu lembro que ele falou assim, como é que ele disse? Errar, porque a gente estava falando da questão de fazer as coisas certas ou não. E ele falou assim, errar
por negligência, ok, porque tu não sabe. Errar com consciência, aí é opção. E eu nunca mais esqueci aquela frase. Por quê? Errar por negligência, gente, eu não sei porque eu sou vitimista, eu não sei porque eu não consigo sair desse vitimismo, eu não sei porque eu não consigo parar de repetir esse padrão. Isso é uma coisa. Negligência, tu ainda não sabe. Consciência, tu errar sabendo, ou seja, tu ter um posicionamento, tu falar, ai, eu tô fazendo isso porque eu não tô conseguindo, e por que eu tô fazendo essa repetição, por que eu tô levando isso pra esse lado? Isso é tu errar com consciência. Aí tu é responsável. Ou seja, nós somos responsáveis pelos dois pilares. Um, porque a gente tem que descobrir por que a gente tá sendo assim, e o outro é parar de repetir. É fácil? Mas esse caminho tem que estar dentro do guarda-chuva da prosperidade. Por quê? Mentalidade próspera precisa de pilares. Não é só, hoje eu acordei e vou ser próspera. Uou! Não! Eu tenho que trabalhar todos esses pilares, eu tenho que trazer consciência para todos esses movimentos. Por que eu não faço o que tem que ser feito? Vocês já se perguntaram isso? Pensem nessa pergunta. Por que vocês não fazem o que precisa ser feito? A Dani, somos criadores da nossa realidade, responsáveis pelo sucesso e fracasso, né? Olha o que a Lari trouxe, eu vi de um padre semana passada. Se o seu caminho não está adequado, é porque você não encontrou ou desencontrou o caminho de Deus. Uau! Ó, podemos mudar com autorresponsabilidade. Forfil pode ajudar? Com certeza, Neuzinha. A Dani já respondeu aqui, ó. Limpeza e liberação de memórias e cicatrizes que levam ao comportamento vitimista. Exatamente. Então, é a história de a gente estar atraindo, né? É exatamente isso que as gurias trouxeram. Então, o que é importante a gente entender? Se vocês já perceberam isso, vocês já pensaram isso, de verdade, assim, sem máscara, sabe aquele momento que tá tu e tu no banho, tá? Onde tu se despiu de qualquer coisa, do olhar das pessoas, dos pensamentos que tu tem, dos posicionamentos que tu tem que assumir durante o dia, e te imagina no banho, onde tu tá ali, aquela água caindo, e tu tá limpando tudo que tá acontecendo. Pensa comigo, por que é que tu não alcançou ainda o que tu deseja? Por quê? Talvez muitos de vocês não tenham resposta, porque não tem clareza. Talvez outros tenham respostas que foram trazidas na live de hoje. Talvez outros tenham clareza pensando no contexto do ambiente onde tá. Entenderam? Sempre vai ter uma resposta. É isso que eu quero trazer para vocês. Sempre vai ter uma resposta. Porém, às vezes a gente não quer olhar para ela. Às vezes a gente não quer escutar. Às vezes a gente não quer ter clareza. Eu, muitos anos, não quis ter clareza de um ambiente que eu vivia. Que era um ambiente onde eu, de certa forma, sabia que não era leve. De certa forma, sabia que não concordava, mas para me sentir pertencente, ficava naquele ambiente. E quando eu decidi começar a me afastar e sair desse ambiente, a Melina já não foi legal, não foi mais a mesma. Mas ter clareza do porquê que a gente não chega nos nossos resultados é o que vai mudar o teu jogo. Porque essa clareza, ela pode ser várias coisas. E muitas delas eu tenho certeza que vocês escutaram hoje nessa live aqui. Por quê? Porque foi a forma que a gente encontrou de pedir ajuda, muitas vezes, como mulher, como profissional, como amiga, como filha. Talvez esse viés vitimista foi a forma que a gente aprendeu a pedir ajuda. E até tu não ter clareza disso, talvez tu continue nesse limbo, entende? Que é, por que eu
reclamo, por que que eu coloco na conta do outro, por que que eu falo que... Ai, porque eu não tenho tempo de fazer as minhas coisas, porque eu tenho que fazer por todo mundo. Será que esta responsabilidade, ela é minha mesmo? Ou eu estou colocando as necessidades do outro na frente das minhas para ter o pertencimento? E aí, usar isso como respaldo para mim não chegar onde eu quero. Usar isso como respaldo para mim não tomar as atitudes que eu tenho. Usar isso como respaldo para mim não dar o passo que eu quero dar, entendem? Ó, a Neuzinha botou uma frase de Paulo de Tarso que eu amo. Porque aquilo que quero ainda não faço, mas aquilo que não quero... Não, peraí. Porque aquilo que quero ainda não faço, mas aquilo que não quero, esse ainda faço. Ó, tá vendo? Ó, a Dani botou sacada, viu? Lembrem da frase, uma sacada paga, uma sacada que vocês tiverem na live pra mim. Tá pago esse tempo que vocês estão aqui. Então é isso. Muitas vezes a gente coloca essa necessidade do outro na nossa frente, porque nós fomos essas mulheres que criaram os irmãos, que cuidaram da família quando era pequena. Ah, claro, e fora as 25 mil crenças que temos. Bom, essas aí a gente tem que quebrar, né? Bora, vamos quebrando. Então, o que a gente faz? Aí a gente não faz o que tem que fazer, a gente não dá o passo que quer dar. Eu escuto muito isso, gente, olha só. O que eu escuto muito, mas muito mesmo aqui nesse Instagram. Aliás, né, quem tá aqui sabe que eu falo com todo mundo no direct, né? Eu converso mesmo, gosto de bater papo. Então, conversando, eu vou conhecendo as pessoas, né? A gente vai se conhecendo. E muita gente, tá? Que eu vou conversando, vou conhecendo, eu escuto muita gente assim, ó. Muita, vê se faz sentido pra vocês. Mel, eu tô na área da saúde, mas eu queria prosperar, porque, não tá legal o que eu tô fazendo. Um exemplo. Mel, eu sou da área das terapias, mas eu quero me diferenciar, não tô conseguindo viver de terapia, não tô conseguindo faturar o que eu gostaria, não sei captar cliente, não sei vender meu serviço. Terceiro. Mel, eu quero muito, sei lá, fazer o método Forfio, quero me especializar, quero ter uma certificação universitária, quero papapá. Mel, o método Forfio é o que eu quero pra minha vida, porque eu vou ter facilidade de atendimento online e eu queria um olhar mais pra parte científica. Show! E eu converso com as pessoas, beleza? E eu sempre aviso. Vamos ter a jornada de 3 dias pra abrir a turma do método. Te organiza. Olha, é isso que tu quer mesmo? Então te organiza, né? Te organiza teu financeiro, vem pra formação. A formação te dá isso, beleza? Quando abre a formação, essas pessoas são as pessoas que não entram. E o que isso me mostra? Que querer não resolve nada. Infelizmente, gente. Querer chegar onde vocês querem, querer fazer o movimento que vocês querem, querer ter uma vida próspera, e quando eu falo em prosperidade é qualquer âmbito, é relacional, profissional, pessoal, saúde, querer não resolve. E aí é onde a gente precisa ter clareza. Por quê? Mas isso, vamos lá, isso não significa que vocês não querem. Pegaram o lance aqui? Pegaram o lance? Eu quero... Quantas pessoas vão... Eu quero muito, mas quando a oportunidade está na minha frente, eu não abraço. Ué, mas tu não queria muito? Eu quero muito, mas quando é muito facilitado, eu não faço. Ué, então, tu não queria muito? O que isso me mostra? Que tu não tem clareza daquele passo que tu não dá. Porque, gente, clareza de onde vocês querem chegar, vocês têm. Ou tô errada? O sucesso dá muito trabalho, diz Isabel. É. Eu tô errada? Vocês sabem onde vocês querem chegar, é ou não é? Cara, todo mundo sabe. Mas vocês sabem aonde vocês não querem chegar?
Se só querer resolver, se eu seria tua vizinha em Floripa. Neuzinha, vem, tu tá perto, Neuzinha. É pertinho, vem. Entendem? E muitas vezes é isso. Quer muito. Na hora de dar o passo, não dá. Na hora de dar o passo, trava. Na hora de dar o passo, acha 1000 desculpas. Essas desculpas estão validando o vitimismo, que é o quê? Que alguém resolva, que alguém faça, que alguém ajude, que alguém movimente, que alguém resolva. Entenderam? É esta clareza que vocês têm que ter. Eu quero muito... Gente, eu tô trazendo isso de exemplo, tá? Eu vejo isso também, por exemplo, na mentoria. Mel, eu quero muito. Quando existe a oportunidade, não, mas é que não é o momento. Não, mas é que não. Não, mas é que não. Tem, tipo, tá, mas sim ou não? Onde eu quero chegar? E aí vem aquela frase que eu falei na outra live, e na outra live, e na outra live, e eu vou repetir essa porque tem muita, né? Tem muita gente nova aqui que é: o medo de vocês não é dar errado. Anotem essa frase na parede da casa de vocês. O medo de vocês não é de dar errado. O medo de vocês é de dar certo. Porque, como diz a Bel, dar certo dá trabalho. Dar certo muda o teu posicionamento. Dar certo é arriscado. Dar certo é ter que dar o passo com medo. Dar certo é difícil, mas é extremamente recompensador. Tem uma pessoa que está nessa live, não falarei nomes, mas que num dia, numa mentoria, essa pessoa me fez chorar. Não que seja muito difícil, né? Vocês sabem disso. Quando ela me disse assim: Mel, o que eu quero te trazer hoje em relação à mentoria não é sobre financeiro, a gente conversando sobre números. É que eu levei os meus pais, quem tá aqui sabe o que eu tô falando. Eu levei os meus pais lá perto da cidade onde ela mora. Tem um lugar que é um lugar de morangos, moranguinho, sabe o morango? Então tem sobremesa de morango, tem um monte de coisa. Eu levei os meus pais lá e na hora de pagar, eu paguei. E aí o meu pai ficou tipo, como assim? Não, deixa que eu pago. E ela falou: não, pai, eu vou pagar. E nesse momento, desculpa a palavra que eu vou usar aqui, gente, eu pensei: puta que pariu, isso é prosperidade. Quando o marido dela, dessa mesma pessoa, estava angustiado um mês por questões financeiras, e ela chegou um dia, deitou na cama e falou: fica tranquilo, eu vou colocar esse valor na tua conta para te ajudar. É isso que eu quero trazer para vocês. Isso é o resultado de dar certo, mas isso dá trabalho. Porque essa mesma pessoa sabe o quanto foi difícil fazer um vídeo de divulgação para o trabalho. Essa pessoa sabe o quanto foi difícil mandar um WhatsApp para as pessoas falando o que ela fazia. Então, gente, é isso. Sair deste processo vitimista dá muito trabalho. E é por isso que eu digo para vocês que é aquela história, né? Mel, eu quero entrar no método. Eu tô trazendo a relação do método da mentoria porque é algo que eu vivo todos os dias aqui no Instagram. Mel, me avisa quando abrir turma do método. Eu quero essa certificação, eu quero ser terapeuta for feel. Por quê? Porque hoje uma terapeuta for feel, o valor de uma terapeuta for feel hoje, de sessão, a gente tá falando de no mínimo 200, 250 reais. E o máximo, a grande maioria das minhas alunas, e quem tá aqui vai concordar com o que eu tô falando, é de 300 para cima, 350. Então, hoje uma sessão da área da saúde, uma sessão de terapia que te dê um respaldo de 300, 350 reais, não é simples, tá? Não é qualquer um. E o método for feel te dá isso. E por que te dá isso? Te dá isso justamente pelo fato de que tu está se destacando como terapeuta. Tu tem uma certificação de um método que te entrega algo que os outros não te entregam, ponto. Ninguém vai
escolher terapeuta por preço, porque é precificação do método, porque a gente mantém essa precificação. Ninguém vai vender uma sessão de Forfil por R$50. Então isso dá respaldo para as terapeutas se posicionarem. Aí tem muita gente que diz, Mel, eu quero. Aí vem a formação, onde o valor da parcela é R$250, menos que o valor de uma sessão. Aí a pessoa fala o quê? Não, agora não dá, não tenho dinheiro, agora eu não consigo. Gente, isso é vitimismo. Por quê? Sucesso dá trabalho. Sair de onde tu tá dá trabalho. Te movimentar dá trabalho. As coisas não vão... Ai, mas não deu certo essa vez, na próxima eu vou. Não vai. Ai, na próxima turma eu vou. Não vai. Ah, na próxima vez eu entro. Não vai entrar. Tu sabe disso e eu também. O que eu quero trazer é só um exemplo para vocês jogarem isso para a vida de vocês. Entenderam? Ser grande, ter posicionamento. É o que a Vani trouxe. A Bel falou, essa frase arrebenta com o meu cérebro. Essa frase de que a gente não dá certo, que o nosso medo não é dar errado, é dar certo, é muito real. Pensem nisso com carinho. Dar certo poderá me afastar de algumas pessoas. Neuzinha, é isso, né? A Dessa, não é sobre querer, é sim fazer e dar o passo. Dessa, eu não falei nomes, tu que entregou aqui. A história é... Sério, a história me emociona, porque é sobre isso. Fazer dinheiro, gente, é sobre isso. É sobre... Tem uma outra pessoa que tá nessa live aqui, que me mandou mensagem um dia, que também me fez chorar. E ela vai ouvir, ela vai saber o que eu vou falar aqui. Onde ela me escreveu assim, Mel, antes eu tinha que escolher. E aí eu quero puxar a orelha de um monte de gente que tá aqui, mas de coração, tá? Eu tinha que escolher se o valor que eu tinha na carteira no dia eu almoçava ou eu pegava o ônibus para ir para casa. Quem tá aqui nessa live... E ela tá na mentoria. O que eu quero trazer pra vocês é, às vezes, vocês olham... Ai, eu não vou investir esse valor na mentoria. Nossa, pra mim é muito pesado. Olha essa fala. Eu tinha que escolher o dinheiro que eu tinha na carteira. Se eu almoçava ou pegava o ônibus pra ir pra casa. E hoje, eu tenho que cuidar com o que eu vou falar. Porque essa frase me pegou, tá? E ela me escreveu assim no WhatsApp. E hoje eu posso escolher o restaurante que eu quero almoçar. Vocês entendem que prosperidade não é sobre fazer dinheiro? Prosperidade é viver isso. É viver isso. Prosperidade é tu poder... Essa mesma pessoa me disse assim, que no fim do ano, os filhos pediram de presente ir para um hotel com piscina. Tu poder sair de férias com os teus filhos. Isso é prosperidade. Só que enquanto tu estiver no papel do vitimismo, mesmo que protetivo, mesmo que inconsciente, tu não vive isso que eu tô falando pra vocês. Porque essas pessoas, a gente me desculpa, né? Mas é que também essas pessoas não me ajudam, né? Me mandam essas mensagens que é que eu fique cômoda aí, né? Não é sobre números, é sobre pessoas. E ainda quando me falam dos pais e dos filhos, querem me arrebentar o coração, né? Eu que dera, quiçá eu tivesse meu pai vivo pra fazer isso. Meu Deus do céu. O que eu ia fazer chover com ele se ele estivesse vivo. Então essa clareza que eu quero trazer pra vocês. Esse vitimismo se o colocou, é uma coisa que a gente fala, decisões decidem destinos, é isso. Então, gente, o que eu quero trazer pra vocês... A Abel colocou aqui, ó, as duas últimas decisões que tomei em 24, que foi o Forfil e a mentoria, vão fazer com que 2025 seja o ano. Bel, tu sabe que vai, né? Vai mesmo. Então, o que eu quero trazer pra vocês é essa clareza. A gente tá num guarda-chuva de prosperidade com muitos pilares embaixo. E esses pilares precisam ser rompidos.
Mel, mas tô trazendo um exemplo, mas o valor da mentoria, pra mim, não dá. Será que não dá? Porque eu não consigo acreditar que tu não consiga dar esse passo por ti, pra ti. Eu tô usando o exemplo da mentoria porque é a minha realidade, mas peguem isso e joguem pra qualquer coisa que vocês estejam fazendo. Joguem para um curso que vocês querem fazer, para um espaço que vocês querem alugar, para uma divulgação num trabalho que vocês querem, não importa. Tô usando só o meu exemplo porque é a minha realidade, mas joguem para isso. Eu sei que existe muito curso e muita mentoria que não entrega. Eu já tive mentorada que me falou, Mel, gastei um monte e não tive resultado. Mas eu com toda certeza sei que o movimento é contrário. Porque eu sei o que eu entrego. Quando tu sabe a transformação que tu gera, não tem problema nenhum, né? Tu fala para as pessoas, tu tem que estar aqui. E é sobre isso, gente. O quanto a gente tem esse vitimismo inconsciente, protetivo, escondido por criação. Por não aprender, talvez lá numa infância, que a gente não podia pedir, não podia se posicionar, não podia reagir. E aí, muitas vezes, a gente acabou entendendo que pedir ajuda, a gente acabou buscando recursos, né? Então, assim, pedir ajuda, talvez se eu me vitimizar, inconsciente, protetivo, vamos lá, não tô falando que é consciente, mas se eu não me se eu não fizer e pedir ajuda, alguém vai me olhar. Se eu disser que eu não consegui fazer, alguém vai vir me ajudar. Se eu disser que eu tô muito ruim, alguém vai me dar atenção. Então, muitas vezes, né, como eu falei, né, da nossa faixa etária aqui dos 35 mais, né? Olha o que a Naya trouxe, não podia responder, não podia ser fraco, engole o choro, é isso. Então, o que a gente aprendeu? A gente aprendeu que não podemos, fui ver porque eu achei que era o João chegando, que a gente não pode se posicionar, então a gente usa recursos inconscientes para pedir. E aí esse vitimismo que eu trago, que a gente não precisa demonizar o vitimismo, é só a gente ter clareza dele. Por que eu tenho essas atitudes? Talvez eu tenha essas atitudes por medos, por traumas, por vivências. Por que eu repito esse padrão? Por que eu quero muito uma coisa e eu não alcanço? Por que eu quero muito uma coisa e eu não dou o passo? Por que esse medo de dar o passo? Onde está escondido essa raiz? Então eu quero deixar hoje para vocês a reflexão sobre isso. Não demonizem o vitimismo, mas entendam onde ele está enraizado, porque é ele que vai fazer com que vocês consigam dar o passo, porque só querer não resolve. É ele que vai fazer vocês dizerem, eu vou fazer esse movimento. Vai doer, vai ser difícil. Porque nada que for, essa outra frase, gente, nada que for grandioso na vida de vocês vai ser leve. Ser leve é continuar onde vocês estão. Desculpa trazer essa realidade, mas porque eu escuto muitas vezes pessoas falando, eu quero fazer um movimento, mas eu quero que seja leve. Esquece! E sabe por que não vai ser leve? Porque tu tá saindo da zona de conforto. Sair da zona de conforto não é leve nunca. Entendeu? Mel, você é inspiração. Oh, meu amor, sou grato por tua existência. Você é presente de Deus. Vocês que são. Porque não existe a Mel se não existisse vocês. Não existe a Mel se não existissem as alunas Forfil. Não existe a Mel se não existissem as mentoradas. Não existe a Mel se não existissem os seguidores. Não existe a Mel se não tivesse aqui 20 pessoas me escutando. Eu só existo porque vocês estão aqui comigo. E eu sempre falo que toda vez que vocês estiverem comigo, vocês podem ter certeza que eu vou honrar muito o tempo de vocês. Eu sempre vou trazer o meu melhor. Por quê? Porque quando a gente honra o outro, a gente valoriza o que ele está nos dando de mais especial, que é o tempo dele. O tempo de vocês é muito mais valioso do que qualquer investimento que vocês façam em curso, em mentoria comigo, porque é o tempo de vocês que vai mudar, né? Nós também não faríamos passos se a Tia Mel não existisse. Ai, adorei! Então, gente, é isso que eu quero trazer para vocês. Pensem com muita clareza.
Porque vocês não estão conseguindo trazer para a realidade o que vocês querem. Mel, eu não consigo ter essa clareza. Tenha, pensa, tu tem. Só que às vezes tu não para pensar. Então não demonizem o vitimismo. Só entendam que ele é uma proteção. Por que eu tô querendo me proteger? Porque eu tô querendo pedir ajuda, porque eu nunca soube pedir ajuda. Porque eu tô querendo que alguém me olhe, porque eu nunca tive alguém que me olhe. Então não tenham vergonha disso, não fiquem receosos. Falem, eu fui essa pessoa. Eu fui essa pessoa que fiz muito isso de vitimista para que alguém me olhasse. E quando eu tive clareza, eu comecei devagar a sair do papel da vítima. E cheguei onde eu cheguei. Gratidão pelas chineladas de amor, oh, meu amor. Dani, essas lives valem ouro. Eu amo te escutar, meu. Sempre insights valiosos. É que sabe o que acontece? Eu gosto muito de estudar sobre esses assuntos. Por quê? Porque são coisas que, da primeira, elas dão chinelada em mim, né? Aí as coisas que eu vou estudando dão chinelada, eu preciso repassar elas. A Bel botou. Há dias aprendi a pedir ajuda e aliviou muito meu caminho. É isso. Então, gente, traga uma clareza do porquê vocês não estão fazendo o que tem que ser feito. Combinado? Não é só querer. Não é só querer. Seria muito mais fácil. Então, vai ser difícil, vai doer, mas é extremamente recompensador. Leveza e mudança não andam juntas. Então, tamancadas, chineladas de amor, é isso. De amor, porque eu quero que vocês conquistem tudo que vocês sabem que podem conquistar. Só que para isso vai doer. Combinado? Quem busca prosperidade e leveza, cuidado. Quem usa sempre a narrativa de que quer ter leveza, cuidado. Porque às vezes a leveza está vinculada a uma narrativa de vítima. Eu quero leveza, então tudo que me tirar um pouco da zona de conforto eu não vou fazer. Cuidado. Porque hoje em dia se levanta tanto a bandeira de leveza, mas se confundem as coisas. Eu não tô falando que a vida tem que ser vida louca, só quero trazer pra vocês clareza de que chegar num ponto diferente de onde vocês estão hoje, existe movimento, existe dor, existe desconforto. Combinado? Eu que agradeço, sabe, por vocês estarem aqui comigo. Recados de fim de live. Quinta-feira, às 7 horas, estejam de novo aqui para nossa próxima live da semana. Então, de novo, terças e quintas, às 7 da manhã, as lives aqui comigo, estejam comigo, não me abandonem. Segundo, gente, se vocês gostam do conteúdo, eu vou pedir todas as vezes, porque outra coisa que vocês têm que aprender a fazer é pedir as coisas, tá? Tem gente que eu vejo assim, que tipo, eu não vou pedir, porque eu vou pedir. Vou pedir, por quê? Pedir trabalha a nossa humildade, né? Ou não é? Gente, quanto mais vocês puderem curtir as lives, encaminharem as lives para quem vocês realmente acham que vão se beneficiar desse assunto, se vocês puderem comentar qual foi o maior insight da live, isso faz com que esse conteúdo seja entregue para mais pessoas. E se a gente quer ser próspero, a gente... Lembrem daquela frase, né? Quem está no topo se ajuda. Concorrência só existe na base. E não é na base que a gente quer ficar. Então, mandem esse conteúdo para mais pessoas, porque quanto mais pessoas com uma mentalidade próspera, mais a gente consegue que o mundo seja leve, não é isso? Então, ô Zilma, obrigado por ter ficado aqui comigo. Quinta-feira, espero vocês nesse mesmo horário. Um beijo, gente!